Se você começou no mercado da beleza como profissional e hoje é dona do seu próprio negócio, mas não sabe como administrar para conseguir crescer, ou até mesmo se você está caindo de paraquedas nesse mercado que é um dos mais fortes, um dos que mais movimenta dinheiro no Brasil e quer empreender, mas não sabe por onde começar, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre os 4 pilares essenciais para você conseguir administrar bem o seu salão e lucrar todos os meses. O primeiro passo para você administrar bem o seu salão é você se enxergar como empresa. E eu sei o quanto isso é difícil porque eu vi minha mãe que é cabeleireira passar por isso quando você começa como profissional, como cabeleireira, manicure e de repente você se vê dona de um negócio. E aí às vezes é muito difícil a gente se desvincular desse papel de profissional da beleza e começar a se enxergar como empreendedora, como empresária. E quando a gente não tem essa visão ou até mesmo não quer encarar a realidade de ter que assumir esse papel, a gente acaba focando muito no atendimento, a gente vê o dinheiro entrando, mas a gente não vê esse dinheiro se multiplicar, a gente não vê o lucro sobrar no final do mês. Porque para uma empresa conseguir se destacar, para uma empresa conseguir ter lucro, a gente precisa focar na administração do negócio. E para a gente entender o funcionamento de uma empresa, eu gosto de separar em 4 pilares para a gente até conseguir se organizar melhor e entender o que é que precisa ser feito. Quais são esses pilares? Financeiro, marketing, operação e pessoas, gestão de pessoas. No financeiro é onde a gente consegue garantir não só que o dinheiro entre, mas também que a gente tenha lucro, que esse dinheiro sobre no final do mês. E dentro do financeiro, a gente também consegue trabalhar com metas para aumentar esse faturamento, para a gente entender o mínimo que a gente precisa ganhar no mês para pagar as contas, o quanto que a gente precisa faturar para ter 15% de lucro, 20% de lucro, porque todos esses indicadores são muito importantes para nortear a sua visão do negócio, para que você tenha um objetivo do que é que você precisa atingir para ter o resultado que você espera no final do mês. E aí a gente consegue trabalhar com alguns indicadores para a gente entender se o negócio está evoluindo ao longo do tempo ou se está estagnado. E um outro ponto que eu trouxe aqui, ainda dentro do financeiro, é a importância da gente separar o que são as contas pessoais e o que é as contas do salão, as contas da empresa. Eu digo que esse é um dos maiores e principais erros que quem está começando na área da beleza ou até quem já está um pouco mais avançado também comete e impede muito o crescimento do negócio. Porque a partir do momento que você deixa tudo misturado, no mês que o faturamento do salão é maior, você acaba tirando mais para a sua vida pessoal. E aí no mês de baixa, você passa esse sufoco não só no salão, mas também na sua vida pessoal. Então a partir do momento que a gente faz essa separação e consegue realmente definir um prolabore, ter uma clareza das nossas retiradas, a gente para de comprometer o lucro do negócio, porque a gente sabe exatamente quais são os gastos do salão por mês e a gente também consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente vai adaptando o nosso padrão de vida àquilo que a gente ganha. O segundo pilar é o pilar do marketing, que é onde a gente consegue trabalhar em cima das vendas. Eu coloquei aqui, principalmente, atração e fidelização de clientes, que são os 2 principais pontos. A atração é quando a gente traz cliente novo para o negócio e fidelização é quando a gente faz com que esses clientes consigam se manter, que a gente consiga gerar recorrência, que a gente consiga vender mais para essa base de clientes que a gente já atende. E esses 2 pontos, eles precisam andar em conjunto todos os meses. Todos os meses a gente precisa ter estratégias para atrair cliente e estratégias para fidelizar. O terceiro pilar é o pilar das operações, que é o que acontece ali no dia a dia. Então a gente precisa fazer a manutenção de estoque, né? Repor o estoque, ver se está tudo batendo direitinho, padronizar os processos para a gente garantir com que as clientes que cheguem até o nosso espaço tenham o mesmo padrão de atendimento, o mesmo padrão de cuidado que os profissionais vão ter ali. Às vezes até você definir a quantidade de toalhas que um profissional pode utilizar no atendimento ajuda para a gente conseguir padronizar os processos e também conseguir economizar com alguns gastos. E o quarto e último pilar é o pilar da gestão de pessoas, que é onde a gente realiza contratação, é onde a gente faz treinamentos para desenvolver aquelas pessoas que já trabalham com a gente, né, desenvolver novas habilidades ou novas técnicas, e é onde é essencial também com que a gente trabalhe
com metas, para a gente alinhar a nossa expectativa com relação àquela pessoa. Qual é a minha expectativa com relação ao seu desempenho desse mês? Qual é o objetivo que eu quero que você atinja? Porque dessa forma, os profissionais eles vão crescendo também junto com o crescimento do salão. O segundo passo eu trouxe aqui com o nome de Além do Espelho. Por que Além do Espelho? A maior parte do tempo de vocês que são profissionais e também são gestoras é de frente para o espelho atendendo as clientes. Então, quando a gente fala de administração, a gente precisa pensar no que está além do espelho, o que está além do momento que a cliente está sentada ali na minha cadeira, que é o que envolve toda a parte da gestão. Então, a gente precisa reconhecer e entender o meu papel como dona do negócio, e não só como um profissional, como uma cabeleireira. Por isso que eu trouxe aqui a orientação de vocês definirem a rotina de vocês ou por dia ou por blocos. Por exemplo, Bianca, terça-feira eu não realizo os atendimentos, a minha agenda vai ser fechada, porque terça-feira é o dia de eu organizar a gestão, de eu ver como é que tá o financeiro, de eu motivar a minha equipe para bater metas. Então você pode separar a sua rotina por dias, ou que eu considero até mais fácil, porque às vezes é difícil a gente fechar um dia inteiro de atendimentos, é a gente separar por blocos. Então alguns dias na semana você pode definir o período da manhã, se tiver um movimento mais fraco, um movimento mais tranquilo, para você focar na gestão, e no outro período você foca e prioriza ali os seus atendimentos. Mas é importante você ter isso amarrado dentro da sua rotina e você fazer com que isso seja inegociável. Você não vai abrir mão do período que você vai estar cuidando da gestão, porque isso é tão importante, eu diria que até mais do que os atendimentos. Os atendimentos a gente muitas vezes prioriza porque é o que faz o dinheiro entrar ali na hora. Mas se não existir essa administração por trás, uma hora o dinheiro para de entrar. Ou até mesmo você acaba se desmotivando porque o dinheiro entra, mas ele só vai para pagar as contas, né? Então, a gente separando a nossa semana por dias ou por blocos vai ajudar a gente se reconhecer e fazer essa divisão melhor de papéis. E agora, falando sobre ferramentas, que eu digo que é um dos passos fundamentais para a gente conseguir administrar bem, porque não adianta você reconhecer o seu papel, você saber o que precisa ser feito, se você não tiver ferramentas para te ajudar a tomar decisões e a te dar suporte com relação a isso. Porque administrar não é a gente tomar decisão baseada no que a gente acha que é melhor para aquele momento, sem ter uma segurança, sem ter uma validação com relação àquilo. E as ferramentas fazem com que a gente tenha esse suporte, com que a gente consiga entender como é que está o nosso momento atual e a partir dessa visão a gente entender o que dá para melhorar dentro do negócio. E duas ferramentas que são essenciais para a gente fazer isso é a gente trabalhar com o sistema de vendas e trabalhar com o sistema financeiro. O foco do sistema de vendas é a gente conseguir fazer agendamento de clientes, então a gente consegue organizar a agenda dos profissionais, fazer as comandas dos clientes para a gente saber o que cada um está comprando de serviço, de produto, fazer o fechamento ali da venda. A gente consegue cadastrar também as comissões que a gente paga para cada profissional, para a gente não precisar fazer esse cálculo no papel, que abre muita margem para erro. Então o sistema ele automaticamente já gera o quanto que você precisa pagar de quinzena de comissão ou mensalmente, né, dependendo do acordo que você tenha. E principalmente ele gera relatórios que nos ajudam com a tomada de decisão. Então eu consigo consultar relatórios para saber qual é a ordem dos meus serviços mais vendidos, quem são as minhas melhores clientes, como está sendo o desempenho dos meus profissionais, quem é o que fatura mais, quem é o que faz mais venda dentro de cada mês. E inclusive tem um relatório que eu adoro acompanhar, que é uma coisa que ajuda muito a gente a aumentar o faturamento do salão, que é o relatório de clientes inativos, que é onde a gente consegue consultar os clientes que não retornam há mais de 30, 40 dias e bolar algum tipo de ação para conseguir resgatar esses clientes. Um bom sistema de vendas vai te gerar todas essas informações que vão te ajudar a criar estratégias, a tomar melhores decisões e fazer com que a sua administração seja mais prática. E a gente tem opções para todos os bolsos, mas essas informações que eu trouxe aqui são as informações importantes de vocês consultarem se o sistema oferece, e aí você precisa buscar aquilo que faz mais sentido para o seu momento, para o momento que está o seu negócio. Dentro do nosso curso eu trago essa orientação para as alunas de quais são os que eu gosto mais de trabalhar, né, de acordo com o suporte que
que eu vejo que é melhor, com as funcionalidades, com os que são mais práticos, de acordo com o momento que está cada uma. E o segundo sistema que a gente não pode abrir mão é um sistema financeiro. Dentro do sistema financeiro, a gente consegue fazer o controle do que entra e do que sai todos os dias do caixa do salão. E a gente precisa acompanhar isso também de acordo com cada categoria. Vou deixar aparecendo aqui para vocês o modelo de como funciona a nossa ferramenta de controle financeiro, que todas as alunas têm acesso, mas a gente tem essa clareza do quanto que entra de dinheiro no negócio por mês e do que é que a gente está gastando com cada coisa. Desde aqueles gastos invisíveis, como gasto com limpeza, gasto com cafezinho para cliente, até os gastos que são mais expressivos, retirada de prolabore, comissão de profissional, mas é a partir dessa clareza que a gente tem que a gente consegue entender o que é que precisa ser melhorado dentro do negócio. E principalmente a gente consegue bater o olho e entender como é que está o lucro antes mesmo do mês terminar. Porque se eu tenho essa visão, eu já consigo segurar ali as pontas com algumas despesas para que eu não feche o mês no vermelho. Dentro do nosso sistema financeiro, a gente também consegue definir metas tanto gerais quanto individuais para o salão e a gente consegue também calcular um dos indicadores que eu considero um dos principais, que é a gente saber qual é o nosso ponto de equilíbrio, que é o que eu estava falando para vocês no começo da aula. Quanto que eu preciso faturar no mínimo por mês só para pagar as contas? Quanto que eu preciso faturar para ter 10, 15, 20% de lucro? Porque isso acaba também norteando, né, trazendo uma meta para você quanto empresária. Você sabe que no momento que você estiver faturando aquele valor X, você vai conseguir lucrar tanto. E isso acaba motivando muita gente. E o quarto passo é a gente delegar algumas funções, mas principalmente respeitando o momento que o negócio tá. Quando a gente se depara com todas essas funções, todos esses papéis que envolvem a gente administrar um salão, bate logo aquele desespero de Bianca, é muita coisa para eu fazer, eu não sei por onde começar. Mas dentro desse passo a passo que eu trouxe aqui para vocês, eu acho que já deu para dar uma boa clareada. E eu digo que o essencial dentro disso é a gente trabalhar com esse sistema de vendas e sistemas financeiros, que ao longo do tempo a gente vai construindo histórico, a gente vai conseguindo utilizar essas informações para a gente tomar decisões mais assertivas, criar estratégias para o negócio, mas sim, chega um momento que a gente passa a delegar algumas funções. Normalmente, uma das primeiras funções que a gente delega é a recepção, da gente contratar alguém para ficar ali mais responsável pela recepção e pelo agendamento dos clientes. E aí depois a gente consegue delegar algumas outras coisas também. A gente consegue ter uma equipe de marketing para cuidar do nosso Instagram, fazer um tráfego pago. A gente consegue, inclusive, delegar alguém para cuidar do financeiro do salão. Inclusive, aqui na empresa, a gente tem esse tipo de serviço que a gente faz uma assessoria financeira. A gente terceiriza o financeiro de alguns salões. Mas antes da gente chegar nesse momento, antes da gente chegar nessa etapa, é importante que você, como dona do negócio, conheça e saiba fazer um pouquinho de cada coisa que eu expliquei aqui. Porque se você começa a delegar muitas funções sem antes saber como é que funciona, você fica totalmente perdida, sem saber se aquele profissional está fazendo o trabalho da forma correta. Eu digo isso porque eu já passei por uma experiência parecida, de contratar uma equipe de tráfego pago sem entender o mínimo do mínimo de como funcionava, e eu ficava totalmente perdida nas reuniões. Eu não sabia o que cobrar, eu não sabia se o que eles estavam fazendo era certo ou não. Então é importante que a gente conheça um pouquinho de cada pilar do negócio, que a gente entenda um pouco de como é que funcionam esses processos, para que quando chegue o momento da gente terceirizar, da gente construir um salão que é mais independente, que não funciona 100% de você para funcionar, você consiga contratar uma equipe boa para cada coisa e você consiga metrificar se o trabalho daquela pessoa tá trazendo o resultado que você precisa. Agora me conta aqui nos comentários em que momento você tá hoje. Se você ainda vai abrir um salão, ainda vai começar a empreender, ou se hoje você já tem um salão de belezas e se divide entre esses papéis de profissional e gestora, ou cuida só da gestão do salão, pra gente conversar um pouquinho e eu conseguir te conhecer melhor. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Um beijão e até a próxima aula!